Galera, tudo bom? Gustavo Veloso aqui do canal Gustavo Veloso Tech. Hoje um vídeo um pouco diferente aí, né? A gente está sempre fazendo conteúdo de tecnologia mais focado em cloud, cibersegurança. Hoje eu quero, o propósito do canal é fazer também conteúdo aí de vários aspectos aí de tecnologia, né? Gadgets, computadores, smartphones, esse tipo de coisa, né? Gadgets no geral. E carro elétrico, né? Um assunto aí, né? Também dentro desse tópico de tecnologia. Então vamos dar uma volta aqui no Tesla Model Y. Esse Tesla aqui é de propriedade, né, particular minha e da minha esposa, nosso carro do dia a dia. Eu acabei não gravando antes ainda desse carro. Esse carro a gente comprou no final do ano passado. A gente adquiriu ele, né, no final do ano passado. Mas era um carro que a gente acabou de comprar, não conhecia muito do carro ainda, né? Eu falei, preciso usar esse carro aqui um tempo aqui, pegar um pouco a manha dele, né? Até então estava habituado só carro a combustão. Então eu quis pegar, né? Dirigir, pegar realmente uma experiência com o carro, né? Aqueles macetes que a gente vai pegando, né? Toda vez que você troca de carro, né? Cada carro tem uma particularidade. Detalhes como você opera, né? Essa parte aqui multimídia, a parte, né, de dirigibilidade, autonomia, né? Que acho que é um ponto aí bastante discutido, né? Sobre carros elétricos, pontos, né? De abastecimento, né? Abastecimento, eu digo carregar, né? A bateria. Então tudo isso aí, como era tudo muito novo, eu não tinha realmente uma noção de tudo como isso funcionava, né? Eu falei, vamos primeiro aprender, né? Pegar uma certa bagagem no carro, entender como tudo isso aí funciona, né? Quando vai viajar, né? Como é que funciona, né? O carregamento da bateria, né? Numa viagem longa, onde você sai de um ponto A, né, com destino a um ponto B, mas a bateria não tem a autonomia total para você chegar no seu destino, né? Então como é que funciona isso parando no caminho, né? Como é que o carro localiza, né, os carregadores da Tesla e tudo mais? Então queria pegar bastante, né, experiência com isso antes de poder gravar, né, para não fazer realmente um conteúdo assim da minha experiência como proprietário do carro, né? Ao invés de dar uma volta aí, você pega 1, 2, 3 dias, pega talvez aquela experiência mais superficial, né? Do carro enfim, e aí você não consegue realmente passar, né? O que é realmente ser dono do carro e assim, o que você acha de pontos positivos e negativos em relação a toda a experiência, né, de propriedade, né, do Tesla, né? Então, foi com base nisso, né, que eu acabei postergando bastante para fazer o primeiro conteúdo, né, do Tesla. Mas espero que vocês aí gostem, né? Eu vou fazer uma sequência, tá? Esse aqui é o primeiro, só dar dando uma volta aqui, querendo mostrar para vocês aqui basicamente aí o carro, né? Assim, de partida, né? O que é mais legal nesse carro, né? O cara que é mais entusiasta, né? Eu também sou entusiasta aí de carro no modo geral, né? Então cresci aí, acabei fazendo, né, fiz uma faculdade de engenharia de produção, tinha um foco, né, de engenharia mecânica no meu curso. Quando eu
quando eu era mais novo ali, né, meus 18 anos, eu era aquele cara que gostava de carro, carro preparado, preparação de carro, né, carro turbo. Era aquele cara que gostava de colocar uma roda maior no carro, fazer aquele ajuste mais fino, né, o tuning, né, que o pessoal fala, colocar aquela suspensão, aquela mola especial que dá uma certa rebaixada no carro, esse tipo de coisa. Então eu sempre gostei disso, sempre fui entusiasta desse tipo de coisa, né, mais no aspecto de pegar o que a montadora, né, o carro foi entregue para você. Obviamente ele entrega, a montadora constrói o carro, projeta, né, a engenharia projeta o carro para que ele seja utilizado das diversas formas, né, diversos tipos de donos e tudo mais, né. Então assim, eu vejo muita gente, né, falando, mas o carro deveria ter saído de fábrica assim, assado. Não é, né, na verdade o carro ele é projetado para atender uma gama diversa, né, de clientes, de públicos e de cenários onde esse carro onde ele será rodado, né. Então uma coisa é o carro, né, rodar num grande centro urbano, né, quem é de São Paulo, né, sabe o que eu tô falando, né, o carro é exposto a um trânsito muito pesado, então aquele carro fica naquele anda e para, né, tem, né, um consumo de embreagem mais elevado, freio, esse tipo de coisa. E uma outra coisa, quem mora talvez mais no interior, que não pega, né, esse tipo de trânsito, e os deslocamentos acabam sendo deslocamentos mais de estrada ou de esse tipo de via que eu tô agora, né. Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu moro numa região, né, de casas, né, condomínios, né, região mais de subúrbio, né. Então a gente acaba se locomovendo muito por esse tipo de seriam estradas, né, locais, né. Isso aqui não é uma rua, não é uma avenida, né? Mas você acaba tendo muito esse tráfego, né, de utilizar pouco freio, pouco trânsito, então você não fica no anda e para, e isso tem um desgaste muito menor do carro, né, em vários aspectos, né. Então, né, tudo isso dito, né, para falar que a montadora projeta o carro para diversos usos, diversos perfis de usos, né. E então assim, o carro não pode sair, se você é do perfil que gosta de fazer aquele tuning mais no olhar da performance, e aí você, que era o meu caso, né, que eu comentei, né, colocava aquela mola esportiva que, né, você diminui ali um pouco a altura do solo, né, rebaixa um pouco o carro, né. Nunca fui fã daquele carro super rebaixado, achava legal só aquele pequeno ajuste na suspensão para dar aquele, né, visual mais esportivo no carro. Aí você coloca uma roda ali, um perfil um pouco, um aro maior, com o perfil de pneu mais baixo. Sempre achei legal esse tipo de visual, né. Então bom, aí porque eu comecei a falar, né, disso, né, dessas preparações, né, desse ajuste de suspensão, esse tipo de coisa que eu comentei. Então, a primeira coisa que eu quero falar do Tesla, né, então queria falar um pouco de suspensão, né, suspensão e esse conjunto, né, o chão do carro, né, que o pessoal fala, que é esse conjunto, né, suspensão com a escolha, né, de roda e de pneu, né. Então visualmente esse carro aqui que eu tô dirigindo é um Model Y, né, o modelo Y, né, que vou depois, para quem não conhece, né, o modelo Y é aquele modelo SUV, né, uma versão um pouco menorzinha, né, um SUV, né, é o Baby SUV da Tesla, e que eu acho, na minha opinião, aqui da gama de produtos da Tesla, o melhor custo-benefício. Meio que ele te entrega tudo aí. Mas o que eu queria falar, então, voltando, né, do assunto para não desviar de suspensão, ele é um carro extremamente bem acertado no quesito de suspensão. Em alguns momentos eu acho a suspensão um pouco até rígida, ela até lembra um pouco uma suspensão de carro esportivo.
A roda, né, é uma roda de perfil baixo, o pneu, né, perfil baixo, uma roda, a roda que eu estou utilizando nesse carro, né, quando você compra esse carro, depois a gente vai fazer um conteúdo no configurador da Tesla, né, como é que você compra um Tesla. Mas a roda que está no meu é uma roda de aro 19, né? Agora o perfil, depois eu não me lembro de cabeça agora. Depois eu vou fazer uma tomada externa, a gente grava, mostra ali o perfil. Mas ele é um perfil baixo, mas consegue manter um certo nível de conforto interno dentro do carro, né? Eu acho que esse carro seria um carro interessante. Eu gostaria de dirigir esse carro no Brasil, em São Paulo, né? São Paulo é a cidade da região de São Paulo, da onde eu sou, onde eu fui criado, nascido e onde morei boa parte da minha vida lá. Mas utilizando aqui nos Estados Unidos, né, que tem um perfil de asfalto na média muito bom, dificilmente você pega aí situações aí esburacadas, né? Aquelas ruas bem com o asfalto bem, né, desnivelado, né? Tanto buraco quanto o que sempre me incomodou muito, o asfalto de São Paulo. São Paulo no geral, vamos colocar estado de São Paulo no geral. Tem lugares que tem um asfalto bom, mas na média é ruim. Mas o pessoal tem muito, né, as prefeituras, né, o órgão lá que faz conserta, né, o buraco, né, tapa o buraco. Eles acabam, né, tapando o buraco e aí aquele conserto acaba virando uma espécie de uma ondulação no asfalto, né? Então aquilo, às vezes eu acho que aquilo fica pior do que o buraco em si. Então você passa com o carro, aquilo ali é uma ondulação que muitas vezes é tão mal feita, né? Ou às vezes o asfalto ele não é colocado, acho que de forma correta, não entendo direito, mas gera aquele calombo, acho que o efeito que dá quando você passa em cima, né, o tranco dentro do carro, fica pior do que passar num buraco. E acho que talvez até o dano na suspensão deve ser talvez igual ou até pior, né? Então eu acho que esse carro no perfil de São Paulo, principalmente São Paulo capital e cidades ao redor ali, né, de Grande ABC, né, e tudo mais, tenho minha dúvida que esse carro seria o conforto que eu estou relatando, que eu acho legal aqui, eu acho que talvez não ficaria legal para quem roda em São Paulo, porque, que nem eu estava falando, né, ele tem, né, esse ajuste, ele tem um certo perfil, né, não quero dizer que a calibração, né, o ajuste da suspensão desse carro é esportivo, não é, mas ele tem um certo apelo esportivo, tanto por causa da potência, né, dos motores elétricos desse carro, né? Esse modelo que eu tenho aqui é o modelo long range, né? Então é um modelo de mais de distância. Ele não vem com um conjunto mais de performance tanto do Model Y, né, que é o SUV. Tá até aqui um Model S aqui do meu lado, né, aquele sedã mais top da Tesla, que a gente acabou de passar. Mas então voltando, né, esse Model Y, né, nessa configuração aqui, né, que eu tenho, né, long range, né, motor dual motor, né, que chama, ele não é a versão de performance, mas ele já te entrega um certo nível de performance que ele é muito superior à maioria dos carros, assim, vamos dizer, concorrentes desse carro aqui, SUVs concorrentes aqui, né, vamos dizer, de versão a combustão, né, gasolina, né, ou até híbrido, né. Então esse carro eu nunca achei o dado exato de ficha técnica, exatamente quanto ele tem de potência exata, né, em termos de cavalo, mas vários blogs, aí pessoas fizeram testes em dinamômetros e tudo mais, chegam ao número mais ou menos por volta de 400 cavalos roda, né. A versão de performance, eu tô falando 400 cavalos de roda porque eu já vi alguns blogs, alguma coisa colocando 380, um outro 400 e tal. Então sempre tem essa questão, né, calibragem também do dinamômetro, né, qual foi o protocolo, né, que fizeram o teste e tudo mais, mas acho que dá para ter uma noção, né.
O carro gira em torno aí de 400 cavalos, talvez um pouquinho menos, talvez nessa faixa. E a versão Performance, né, ele gira em torno de 500 cavalos, 480, 500. Então imagino que a versão Performance entrega algo como 100 cavalos a mais do que essa versão comum aqui, digamos, que eu tenho, né? Não é a versão comum, ele é a versão com mais range, mais autonomia, né? Então esse carro ele tem mais autonomia de distância, né, para você fazer uma viagem, porém ele te entrega menos potência, enquanto a versão Performance, né, ele te dá mais, obviamente, performance, mas você tem menos autonomia. Eu acho que no meu conceito, né, de carro, de carro elétrico, né, dirigindo o tanto, esse carro já está com quase 10 mil milhas, então a gente pegou ele 0 km. Então, sim, 10 mil milhas, né, são mais ou menos aí 16 mil quilômetros, então eu acho que eu consegui pegar aí uma boa, né, noção, né, de dirigir esse carro ao longo desse praticamente um ano de propriedade que a gente está com ele. E eu falo para vocês do canal, que essa versão aqui long range, né, para mim não tem necessidade nenhuma de ter mais potência do que esse carro entrega. É um carro extremamente potente. Eu falo que até é engraçado, né? Porque esses carros EVs acabaram que... Não vou falar que deixou sem graça os carros a combustão, não é isso. Mas você pega, sei lá, um SUV concorrente desse Model Y aqui. Se você ir na linha de vamos dizer, um Audi Q5 aí, né, que tem uma motorização ali 2.0 turbo, tem lá seus 250 cavalos. Eu tô comparando mais ou menos por faixa de preço, tá? Às vezes alguém pode chegar e falar, mas não é a comparação correta, tal. Na minha opinião é uma comparação correta, porque são carros mais ou menos de portes parecidos, né? São SUVs, mais ou menos mesma faixa de preço. Então eu acho que a gente pode dizer sim que eles de certa forma são concorrentes aí. Então você vai lá, pega uma... Não sei se dá pegando barulho aqui. Parou aqui um casal aqui com uma Harley Davidson com aquele escape aberto, só o cano. Mas então, falando, né, voltando, né, a questão, né, concorrentes, né, então a gente pegar, por exemplo, um Audi Q5, né, do quesito performance, cara, esse carro aqui tá mais muito à frente do Q5, né, quesito performance. E essa é a versão, né, sem ser a versão performance. Se a gente ir para a versão performance, tem lá seus 500 cavalos que eu comentei. No Audi Q5, se eu não me engano, tem a versão SQ5, que é a versão ali Sport, né? Vamos dizer, performance do Q5. Cara, aquele SQ5 não chega nem perto talvez o SQ5 ande próximo dessa versão aqui que eu tô dirigindo, que não é a versão, né, top de performance. Então eu acho que ficou muito ruim para os carros a combustão, né? Até justificar, né, essas versões de performance, que você pega qualquer elétrico aí, às vezes de entrada, te entrega aí um nível de performance que os a combustão você tem que acabar indo para o nível mais, né, top ali, mais, né, nível de performance para ter um comportamento similar, entendeu? Então eu acho que ficou até... Não sei se ficou feio para as montadoras, né? Mas ficou um negócio meio esquisito, assim. Mas então para finalizar, né? Essa é a minha opinião, né, em relação a esse conjunto, né, de suspensão do Tesla, do Model Y, né? Mais roda e pneu, né? Combinação, né? Aqui, né, dirigindo aqui nos Estados Unidos, ele é bem confortável, dependendo o piso, que às vezes aqui também tem, né, piso ruim, asfalto ruim. Então você sente, né, para dentro da cabine, né, a imperfeição do asfalto, né.
Só que como você pega, como o asfalto ruim aqui é exceção, não é o padrão, você acaba não vendo problema, né? Não acha ruim esse tipo de suspensão. Mas eu acho, né, voltando, né, pro piso lá do Brasil, principalmente São Paulo, eu não sei se eu teria, né, poderia dar esse mesmo relato, essa experiência dirigindo esse carro, né, de conforto. Eu acho que esse carro não seria confortável, não. Talvez precisaria até optar por um jogo de roda com um pneu diferente, um pneu, eu digo, com mais pneu, né, o perfil, né, mais alto, para acabar não ficando sendo uma experiência ruim, um carro muito duro de andar na cidade. Eu acho que andando em São Paulo eu teria essa impressão desse carro, mas aqui o carro é espetacular, né? Não tem assim o que falar dele, né? Nesse quesito aí. Carro bastante confortável, bastante na mão, tanto, né, que a suspensão, né, a gente analisar, né, eu tava falando aqui, né, um conjunto, né, de motores que te entrega aí algo como próximo de 400 cavalos. 400 cavalos é um número de potência bem alto, né, para um carro de rua, se a gente analisar, né. E você precisa, obviamente, de uma suspensão que entregue esse nível de, né, que deixa o carro, né, à altura para esse nível de potência do carro, né. Tem toda a questão, né, de transferência de peso, né. Aí se acelera muito o carro, ó, o peso é transferido tudo para trás, aquele carro fica com aquele balanço esquisito, né, por causa da transferência de massa frente e traseiro, né, e vice-versa. Por causa de forças de gravidade, etc, né? O carro tem mais potência, essas forças elas ficam, né, elas se acentuam mais, né? Então é necessário ter esse tipo de ajuste de suspensão. Então acho que é isso, né? Já deu para falar. Tô falando bastante aqui de suspensão aqui e tudo mais, mas essa é minha visão aqui dirigindo, né, o carro, já que nem eu falei, né, já praticamente um ano dirigindo esse carro, né, sendo proprietário, e dirigi já nos mais diversos aí, situações, né, estrada de terra, dia a dia aqui, né, que é esse tipo de estrada que vocês estão vendo aqui, né, estradinha local, né, um trânsitozinho local aqui, praticamente não piso no pedal de freio. Por exemplo, vou soltar agora, tem um stop sign aqui, vou já soltar aqui, ó, o carro tá freando pelo freio motor dele, né. Então isso é um negócio legal também do carro elétrico, né? Então vamos falar um pouco de a modulação, né, modulação do acelerador. Então, assim, os carros elétricos, né, eu tenho um colega que tem uma BMW i4, né, i4. Ele mora em Miami, acabei que a gente não... Eu quero dirigir o carro dele, dirigir essa BMW para ver. Mas parece que a BMW não tem essa característica que o Tesla tem. Então, assim, se eu soltar o pé do acelerador aqui, o carro, ele começa, o motor entra no reverso dele para regenerar, né, energia. E ele freia, né? Então, quer ver, ó, vou soltar o pé do acelerador aqui, ó, velocidade, ó, 40 milhas por hora, ó, 35, 30, ó. Ele vai, ó, até o ponto de parada. Eu não relei o pé no freio, entendeu? O carro, em nenhum momento eu pisei no pedal de freio. E ele faz esse freio aí natural, né, do processo dele de regenerar energia. Então, o que é legal do carro, quando você, primeira vez que você pega esse carro para dirigir e saindo, né, de um carro a combustão, que quando você solta o pé do acelerador, né, vamos falar, um carro a combustão, os carros automáticos aqui, padrão, a maioria dele, né, o carro meio que entra numa banguela, né, ele, dependendo do tipo de carro, né, os carros automáticos mais antigos, meio que o carro meio que reduzia um pouco, né, fazia esse freio motor, mas
maioria dos carros é automático, você solta o pé do acelerador e ele entra numa banguela, né? Então se você precisar frear, realmente você precisa pisar o pé no freio e para ele frear, não tem o freio motor, né, vamos dizer assim. A não ser que você reduza a marcha e tudo mais, né, no carro automático, né? Ou no carro manual, né, a combustão, a gente não precisa nem falar sobre isso, né? Então isso que é legal. A princípio, quando você pega o carro, é estranho, é esquisito. Eu achava super esquisito, porque toda vez que eu ia frear, eu vinha com o meu hábito, né, de frear um carro, né, a combustão, que eu ia fazer o seguinte: eu ia soltar o pé do acelerador e pisar no freio. E aí quando você faz isso, acaba ficando um freio até meio, vamos dizer, mais bruto, mais ríspido assim. Então acho que as minhas primeiras, talvez 2, 3 semanas com o Tesla, por não ter essa finesse ainda, né, essa modulação do acelerador, que é o que eu falo, nós temos que aprender a modular o acelerador, e esquece de pisar no freio. Então enquanto você não aprende a fazer essa modulação aí, né, mais suave aí, me dava até uma certa tontura, assim, de ficar freava muito forte, a tua cabeça, né, balançar um pouco pra frente, assim, dá um certo tranco, meio, sei lá, barbeiragem e tal, né? Que nem eu falei, né? Falta dessa finesse de modular o acelerador aí. Então depois que você pega essa manha, né, de modular o acelerador, a gente tem, né, um carro a combustão também em casa, e quando você pega o carro a combustão, que aí você tem que utilizar realmente freio, aí você começa a achar estranho utilizar o freio do carro, né? Entendeu? Então isso é um negócio que é legal, porque assim, você pegando essa manha de modular, né, o acelerador, você basicamente não vai usar freio. Não usando freio, pensa no seguinte: você não vai... Eu acho que se eu pretendo ficar alguns anos com esse carro